O Atlético Paranaense conseguiu vencer do Palmeiras por 1 a 0 no primeiro jogo da semifinal da Libertadores e conseguiu ganhar certa vantagem para o jogo da volta. O Filipão armou uma defesa muito sólida que conseguiu anular quase todas as chances de gol do Palmeiras. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Atlético Paranaense 1, Palmeiras 0. Fala galera, Bruno Pet na área para mais um vídeo. Vamos começar logo aqui falando das escalações desse jogo e como é que foi esse encaixe entre Atlético Paranaense e Palmeiras. Bom, o Palmeiras tinha alguns desfalques, né? O Scarpa e o Danilo estavam suspensos por conta da expulsão no jogo contra o Atlético Mineiro. Com isso, o Abel Ferreira optou aqui pela entrada do menino, que tem ganhado mais minutos, né, nesse retrospecto mais recente, né, tem jogado bem. E na vaga do Scarpa, ele colocou o Flaco Lopes, abrindo o Rony aqui um pouco mais pelo lado esquerdo. Com isso, o Dudu jogou aqui do lado direito. Já o Atlético Paranaense, o Filipão optou por colocar o Alex Santana, ou seja, um cara com uma capacidade mais defensiva, na vaga do Terans, que é um dos principais jogadores do time. Então ele fez esse trio aqui de volantes no meio campo, para poder dar uma segurada maior ali naquele corredor central. E ainda teve aqui o Vitinho, que ganhou a vaga do Coelho pelo lado esquerdo, e a titularidade do Vitor Roque, o atacante de 17 anos que está jogando muita bola e nesse jogo aqui também jogou. A gente vai falar um pouquinho mais em detalhes já já. Bom, o que a gente viu no time do Atlético Paranaense, diferente do que a gente viu, por exemplo, naqueles jogos contra o Flamengo pela Copa do Brasil e tudo mais, foi um time um pouco mais ofensivo, que se expunha um pouco mais, que avançava mais para atacar. Apesar da entrada do Alex Santana no meio campo ali para dar um pouquinho mais de sustentação, o Atlético Paranaense estava tentando atacar mais o Palmeiras, pelo menos no início ali do jogo. Então o que acontecia, por exemplo, quando o Atlético Paranaense tinha a bola, é que esses três volantes ficavam ali um pouco mais próximos dos dois zagueiros, Alex Santana, Fernandinho e Hugo Moura, para dar um pouco mais de liberdade para os dois laterais do Atlético Paranaense, que são laterais que chegam muito bem ao ataque, tanto o Kelvin pelo lado direito, como também o Abner pelo lado esquerdo. Então o que a gente via era esses três volantes dando uma sustentação ali no meio campo para tentar evitar possíveis contra-ataques do time do Palmeiras, liberando então os dois laterais para poder atacar por fora. E a verdade é o seguinte, a jogada do gol do Atlético Paranaense já estava cantada há algum tempo, com o Kelvin fazendo as ultrapassagens pelo lado direito. O que estava acontecendo? A gente viu aqui já num lance aos 5 minutos de partida, como o Canóbio ele fazia aqui essa fixação da marcação do Piquerez, para justamente o Kelvin ultrapassar e ganhar esse espaço às costas do lateral esquerdo do Palmeiras. E quem deveria fazer essa marcação no time do Palmeiras era o Rony, só que o Rony deu alguns vacilos na marcação nessa partida, e algumas vezes a bola quase entra para o Kelvin. Teve logo na sequência uma outra jogada que foi bem parecida, aos 20 minutos. O Atlético Paranaense vai de novo jogar ali pelo lado direito, o Canóbio fixa a marcação do Piquerez, o Kelvin vai fazer a ultrapassagem e o Rony não acompanha. Só que dessa vez o Piquerez consegue ali fazer uma interceptação desse lançamento que não saiu tão perfeito assim. Só que um minutinho depois sai o gol do Atlético Paranaense numa jogada um pouco parecida. Não foi um lançamento direto ali nas costas, porque a bola vem primeiro no pé do Kelvin, para ele tentar arrumar ali uma tabela com o Canóbio, mas repara, ele recebe a bola de primeira, ele vai fazer uma tabela com o Canóbio que está fixando a marcação do Piquerez, faz a ultrapassagem, o Rony de novo não acompanha, o Kelvin faz o cruzamento, e aí tem a jogada ali do Vitor Roque, a bola sobe para o Alex Santana, que faz o gol do Atlético Paranaense. Então ali era o caminho para o Atlético Paranaense conseguir fazer o gol, e foi por ali que o gol acabou saindo mesmo. Tanto que logo depois, aos 25 minutos, quase sai uma jogada de novo muito parecida. A gente vai ver, de novo o Atlético Paranaense construindo ali desde trás, o Canóbio baixa, fixa a marcação do Piquerez, sai o lançamento nas costas para a ultrapassagem do Kelvin, só que de novo dessa vez o Piquerez consegue interceptar esse lançamento. Bom, e depois do gol que a gente viu foi o Atlético Paranaense optando por marcar num bloco um pouco mais médio, baixo, recuando o seu bloco de marcação, tentando explorar os contra-ataques, dificultando muito as construções do Palmeiras. A gente via ali um bloco de marcação, muitas vezes ali num 4-1, 4-1, né, com o Hugo Moura sendo o homem na defesa do entre linhas, Alex Santana e Fernandinho um pouco mais à frente fechando o corredor central, os dois pontas voltando para ajudar os laterais. Às vezes parecia um 4-5-1, né, não tinha um desenho tão bem definido, até porque o Atlético Paranaense é um time que marca muito com encaixes individuais, então o que a gente via muitas vezes era o Hugo Moura pegando aqui o Veiga, o Alex Santana batendo com o menino, o Zé Rafael
com o Fernandinho, o Rony aqui com o Kelvin, o Marcos Rocha aqui com o Vitinho, o Dudu com o Abner, enfim, essa marcação mais individualizada. Então, dependendo aqui das movimentações, esses jogadores aqui acompanhavam e mudavam um pouquinho o desenho de marcação do Atlético Paranaense, mas de qualquer maneira o Atlético Paranaense estava marcando muito bem o Palmeiras, que teve muita dificuldade de criar chances de gol. E o que a gente viu o Palmeiras tentar fazer com bola para tentar abrir um pouquinho essa defesa do Atlético Paranaense era abrir um pouco o jogo, né? O Rafael Veiga, que era esse meia mais centralizado, ele tentava circular, vir e receber essa bola por fora aqui do bloco, caindo pelo lado direito, para arrastar com ele o Hugo Moura, tirar aquele ferrolho no corredor central do Atlético Paranaense, para tentar abrir algum espaço ali pelo meio, mas esse espaço foi pouco aproveitado por outros jogadores do Palmeiras, né? O Flaco Lopes não conseguiu fazer tanto esse trabalho de pivô por ali, tinha pouca gente circulando naquela região, então por mais que às vezes o Veiga conseguisse ali tirar o Hugo Moura daquele centro e abrir um pouco mais de espaços pelo meio, o Palmeiras aproveitou muito pouco esses espaços. E a verdade é que a defesa do Atlético Paranaense jogou muito bem, principalmente a linha defensiva, né? Os dois laterais e os dois zagueiros se impuseram muito bem fisicamente, ganharam a grande maioria dos duelos. Se a gente fizer um comparativo aqui dos duelos disputados entre a defesa do Atlético Paranaense e os jogadores de meio para frente do Palmeiras, a gente vai ver que houve, de fato, uma supremacia de vitórias nesses duelos. Dois zagueiros e laterais do Atlético Paranaense, Abner, Kelvin, Thiago Heleno e Pedro Henrique, os dois zagueiros do Atlético Paranaense jogaram muita bola, o Thiago Heleno principalmente. E isso mostra muito do porquê o Palmeiras teve tanta dificuldade de conseguir criar suas jogadas. E assim, o Palmeiras até conseguiu criar duas boas chances de gol no primeiro tempo, mas foram duas chances que foram de contra-ataque, roubada de bola, que pegava o sistema defensivo do Atlético Paranaense mais exposto e conseguia contra-atacar com um pouquinho mais de espaço e de liberdade. Então a gente teve aquele lance do Flaco Lopes logo no comecinho da partida, né, com 5 minutos de jogo, em que o Atlético Paranaense ia contra-atacar, erra um passe, a bola, o Palmeiras consegue construir a jogada, o Flaco Lopes perde um gol cara a cara ali com o goleiro Bento. E teve um outro lance, quando o Palmeiras já perdia por 1-0 aos 41, em que o Atlético Paranaense estava contra-atacando, o Palmeiras consegue fazer o desarme, parte para um contra-ataque do contra-ataque, digamos assim, e consegue ali a partir de um cruzamento do Rony, um cabeceio que também foi muito perigoso, mas acaba indo para fora. O segundo tempo teve uma cara muito parecida com o que foi a segunda metade do primeiro, né? O Atlético Paranaense num bloco um pouco mais baixo, o Palmeiras tentando atacar, tendo mais posse, mas uma posse bem nula, né? O Palmeiras chegou a ter 80% de posse de bola nos primeiros 15 minutos do segundo tempo, empurrando o Atlético Paranaense para trás, mas o Atlético se defendia muito bem, o Palmeiras criava muito pouco e não conseguia ali esboçar nenhuma grande chance de gol nessa partida. Teve até a expulsão, né, do Hugo Moura, que abriu um pouco mais de espaço dentro da marcação do Atlético Paranaense, que estava tendo que marcar com um a menos, né? Teve um jogador a menos durante ali a segunda metade da segunda etapa. O Palmeiras até começou a encontrar um pouco mais de espaço, atacando principalmente pelo lado direito do campo, mas com muito cruzamento na área, né? Muito chuveirinho, não teve nenhuma grande jogada de gol, mesmo com um a mais em campo. Bom, e no fim das contas, a vitória do Atlético Paranaense acabou com uma sequência do Palmeiras de 20 jogos sem perder como visitante na Libertadores. Era um resultado que o Palmeiras não via já há algum tempo. O Atlético Paranaense conseguiu criar essa vantagem para o jogo da volta, e a tendência é que o jogo lá no Allianz Parque, no jogo da volta na semana que vem, que seja uma cara bem parecida com o que foi o segundo tempo. O que foi o Atlético Paranaense num bloco mais baixo, num bloco mais médio, dificultando ali, negando os espaços ao Palmeiras e tentando sair nos contra-ataques. Pelo lado do Palmeiras, o Palmeiras vai precisar ser um pouquinho mais criativo para manipular um pouco mais essa marcação do Atlético Paranaense, que deve vir de fato bem fechadinho para tentar segurar essa vantagem que conseguiu de um gol de diferença.